paz do Senhor, queridos e amados irmãos, você está mais uma vez aqui no IADIO EBD, o canal da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Joinville. Eu sou o pastor Anderson Fábio e nessa oportunidade nós estaremos tratando de mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical, onde nós reunimos informações aqui para abrilhantar cada vez mais a sua lição deste domingo da Escola Bíblica Dominical de Adultos. Por isso, pegue um papel, pegue uma caneta e vá anotando aí as informações para que você venha ter uma ótima escola bíblica neste domingo. Nesta lição é a lição número 4, que tem como título Como se conduzir na caminhada. Essa lição, o autor da lição, ele se baseou no texto de Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao 17. Então nós vamos discorrer esses versículos aqui, tendo como base a questão da caminhada. E nós vamos ver por quê. Mas antes disso, antes de nós iniciarmos a nossa introdução, vamos ler o nosso texto áureo da nossa lição, que diz assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Vê que esse texto ele se assemelha bastante com o texto de Efésios, porque tanto Colossenses como Efésios eles são considerados cartas gêmeas, são cartas que tratam do mesmo assunto, que é muito provável que o apóstolo Paulo escreveu no mesmo contexto ali, uma próxima da outra, já estava com o assunto fresco e os assuntos eles se repetem em Colossenses e em Efésios. A nossa verdade prática diz assim: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Então nós vamos falar sobre essa caminhada para o céu, tendo por base ali o texto que eu já mencionei. A nossa introdução vai falar sobre, na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece um padrão de conduta para a vida eterna. Então nós vamos ver que a questão da caminhada está relacionada com a conduta, né? E nós vamos verificar um pouco sobre isso. Antes de nós iniciarmos, é importante nós tratarmos aqui da carta de Efésios, porque o apóstolo Paulo, de uma maneira didática, ele separa esta carta em dois assuntos principais. Os primeiros capítulos, capítulo 1 e 2 principalmente, eles tratam de questões mais teóricas e teológicas. Nós vamos ver a respeito da eleição, da predestinação, da salvação pela graça. O capítulo 3 trata de oração, mas ainda parte do pressuposto que ele está tratando de questões teóricas. É no capítulo 4 em diante que o apóstolo Paulo ele vai tratar das questões práticas da fé. E uma questão importante dentro da prática da fé é que o apóstolo Paulo se utiliza da palavra peripatel, que é andai, sobre andar. E nós vamos ver que este andar, ele se repete no capítulo 4 e no capítulo 5. E vai chegar no capítulo 6, onde vai tratar de questões práticas relacionadas à família e também da armadura celestial, que são questões práticas também da fé cristã. Então nós vamos ver no capítulo 4, versículo 1, diz assim, ó, que andeis como é digno da vossa vocação com que foste chamados. Quer dizer, que andeis. Usa a mesma questão do mesmo verbo sobre andar. Capítulo 4, versículo 17 diz que não andeis mais como andam também os outros gentios. Quer dizer, outra questão relacionada ao andar. Quer dizer, no capítulo 4 fala, vocês têm que andar, mas não andem conforme os outros gentios. Utilizando o mesmo verbo andar. Capítulo 5, versículo 1 diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. Mais uma vez, utilizando a palavra andar, o verbo andar. Capítulo 5, versículo 15, que é o texto que nós temos como a leitura bíblica em classe, diz, portanto, vede prudentemente como andais. Então você vê que a palavra andar ela se repete porque ele está tratando de questões práticas. E essa palavra andar não é somente literalmente falando sobre andar na caminhada. Quando se fala em andar na caminhada relacionada à fé cristã, está falando sobre a conduta que nós estamos utilizando. E a palavra-chave da nossa lição é conduta. Você vê que a NVI, quando ele vai traduzir o capítulo 5, versículo 15, que está na nossa leitura bíblica em classe, ele diz assim, ó, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Quer dizer, o andar digno da vocação é a maneira como nós vivemos, é a conduta que nós estamos seguindo. A Bíblia Viva vai dizer da seguinte maneira, portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Quer dizer, o andar fala do modo de como nós estamos procedendo na nossa caminhada cristã. Então, a questão relacionada aqui no assunto principal de nós andarmos na caminhada é como nós estamos
conduzindo a nossa vida cristã? Qual é o proceder nosso, das nossas atitudes, das nossas ações dentro da caminhada cristã? E é dentro desse caminho, dentro dessa perspectiva aqui que a lição ela vai tratar. Nosso primeiro tópico diz o seguinte: o padrão de conduta na caminhada cristã. Como nós estamos falando aqui, fala sobre um padrão de conduta. E o nosso primeiro subtópico diz Jesus como nosso padrão de conduta. Nós sabemos que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós temos vários exemplos de pessoas, tanto exemplos bons como exemplos maus. Pessoas que fizeram errado e nos deixam exemplo para nós não agirmos de tal maneira, como tem o exemplo de Davi, que adulterou, que assassinou. Então, este exemplo de Davi é um padrão que nós não devemos seguir e ele serve de exemplo para a nossa conduta e a nossa caminhada cristã para o proceder da nossa vida espiritual. Nós temos vários exemplos importantes que nós podemos trazer como ensinamento para a nossa vida, para nós procedermos da maneira correta. Mas Jesus é o nosso padrão de conduta. Jesus é o exemplo principal que nós devemos seguir. Tem um texto interessante em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, que Paulo fala assim para Timóteo: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. A palavra exemplo, ela é o padrão dos fiéis. E essa palavra, ela é utilizada como, imagina que você está fazendo uma construção, e quando você faz uma construção, você pega uma barra de ferro, e você corta a barra de ferro em 1,5 m, 2 metros de comprimento. Aí você você pega a medida, mede com 2 metros e corta aquela primeira barra. Para você cortar a próxima, você pode usar aquela barra de 2 metros como o padrão para as demais. Isso é o padrão. Então aquela barra tem 2 metros, você coloca a barra perto da outra e você tem a mesma medida e ali você pode cortar, porque a primeira barra que foi cortada, ela se tornou o padrão para as demais. Jesus é o nosso padrão. Jesus é o nosso modelo. Ele é a forma que dá a realidade da nossa conduta para que nós devemos viver conforme ele viveu. A Bíblia vai dizer que nós devemos andar como Jesus andou. Então, o proceder de Jesus deve ser o nosso proceder. E isso muda muitas questões relacionadas ao nosso padrão de pensamento, ao nosso padrão de opinião, que muitas vezes nós adquirimos do mundo e achamos que é um padrão correto e não é o padrão bíblico. Então, nós temos que ter cuidado com isso, com frases de redes sociais, onde nós achamos que tem uma fundamentação de verdade, mas não é a verdade real da Escritura. Como eu sempre digo, de uma frase que eu sempre me recordo, que nós vemos muitas pessoas compartilharem, eu desejo para você o dobro para você do que você desejar para mim. Essa frase ela não é bíblica, ela não tem um padrão bíblico, porque se a pessoa desejar o mal para mim, eu vou desejar o dobro do mal para a pessoa. Então isso não é o padrão das Escrituras e tem muita gente que pega essas frases como um padrão de verdade. E o nosso modelo é Jesus Cristo. E isso é importante porque Efésios capítulo 4, versículo 11 e 13, que vai falar sobre os 5 ministérios, ele fala de algo bem interessante relacionado a essa questão do padrão. Ele diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Preste atenção agora. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Quer dizer, existe uma estatura completa de Cristo que os ministérios ajudam nesse crescimento e nesse aperfeiçoamento para que eu e você venhamos ficar mais parecidos com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que é o modelo, o padrão do nosso proceder e da nossa caminhada cristã. Nosso segundo subtópico diz, fazendo a vontade de Deus. Eu creio que você pode perguntar isso para a sua sala, que todos desejam fazer a vontade de Deus. Agora, como nós chegamos a este conhecimento, como nós sabemos qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? Existem vários fatores, que o primeiro, o principal, é a questão da oração. E a própria lição vai tratar disso. Então, nós devemos ser pessoas que temos o costume de orarmos constantemente, para entendermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas buscar a vontade de Deus é ter uma vida de oração. Eu coloquei aqui alguns pontos. Segundo, arrepender-se dos nossos maus caminhos, para a gente
andar na vontade de Deus e conhecer a vontade de Deus, nós temos que nos arrepender das nossas opiniões, dos nossos conceitos, porque se nós queremos ser cheios de Deus, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa opinião, da nossa soberba, que muitas vezes impede nós entendermos e andarmos conforme a realidade da vontade de Deus. Outra questão é estudar a palavra. Se você quer saber a vontade de Deus, você tem que ter um conhecimento profundo das Escrituras. A Escritura revela a vontade de Deus. Então isso é muito importante. Outra questão é praticar a gratidão, ser grato a Deus pelas questões que nós recebemos, porque muitas das vezes nós só olhamos por um prisma errado das questões, só olhamos para o lado negro do dia e não vemos tudo aquilo que nós temos recebido da parte de Deus, como a nossa saúde, como o ar que respiramos, como tudo que Deus tem nos concedido gratuitamente pela sua graça para que nós venhamos viver como nós estamos vivendo. Outra questão para você entender a vontade de Deus é se envolver na comunidade, se envolver numa igreja. É muito importante isso. Ninguém é igreja sozinho, não tem essa questão de falar eu sou igreja. Nós somos a igreja. E você só é igreja quando você faz parte de uma comunidade. E fazendo parte da comunidade, você vai sendo confrontado muitas vezes em questões que você precisa ser transformado e você vai conhecendo cada vez mais a vontade de Deus. E outra questão é você ajudar as pessoas que estão ao redor de você. E isso você vai conhecendo a realidade da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é nos usar como instrumentos para ajudar outras pessoas. Então, isso está relacionado à vontade de Deus. Então, para nós andarmos uma caminhada cristã genuína e seguirmos o padrão de Cristo Jesus como nosso Senhor, nós temos que conhecer a vontade de Deus seguindo os passos que foram apresentados aqui. Nosso terceiro subtópico diz, uma vida cristã bem-sucedida. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo diz que estamos numa competição espiritual, quer dizer, nós estamos numa questão de, como ele usa a questão de esporte, como se estivesse competindo, correndo a sua caminhada. Então nós temos uma caminhada que nós devemos correr, que é a caminhada espiritual. E o corredor, ele se prepara, o corredor tem uma alimentação sadia, ele tem horário para treinar, ele tem horário para acordar, ele tem uma disciplina cotidiana para que ele venha conseguir correr e chegar até a linha de chegada. Então nós, como pessoas espirituais, pessoas cristãs, nós devemos ter também uma disciplina cada vez mais para que nós venhamos correr a caminhada cristã. Saber a vontade de Deus não é somente conhecer sem praticar essa vontade. Então, para a gente ter uma vida cristã bem-sucedida, nós temos que ter uma disciplina espiritual constante, de oração, de você ser metódico, ter aquele horário para você orar, ter o horário para você ler as Escrituras, ter o horário para que você, os dias para que você venha estar se consagrando, jejuando, buscando mais a Deus, e tudo isso vai trazendo um crescimento e um fortalecimento espiritual. Agora nós temos que entender também que o nosso espelho, claro, é Jesus, e se quando a gente se espelha em Jesus, nós temos que saber que o padrão de sucesso espiritual não é o padrão do mundo. O padrão do mundo de sucesso é quando as coisas tudo dá certo, nada dá errado, e esse não é o padrão das Escrituras. O padrão de sucesso das Escrituras é nós vivermos a vontade de Deus e realizarmos a sua obra aqui nessa terra, independente de como nós estamos vivendo. Por exemplo, tem gente que pensa que ter sucesso no ministério é você estar numa igreja enorme com 300, 400, 500 membros, aí você é um pastor de sucesso. Não, o pastor de sucesso não é aquele que tem quantidade de pessoas dentro da sua comunidade, é aquele que prega a verdade e fala a realidade das Escrituras, independente se ele tem uma quantidade grande ou uma quantidade pequena de pessoas. Então tem pessoas que pensam que o sucesso está direcionado a isso. Esse é o padrão do mundo de sucesso, onde a pessoa ganha bem, onde a pessoa ela é conhecida, ela é famosa. Esse é o padrão do mundo de sucesso. O padrão da Escritura de sucesso é viver a vontade de Deus e fazer conforme a Escritura ensina. Esse é o padrão de sucesso. Porque se nós analisarmos a vida de Jesus, Jesus foi para a cruz e morreu. E dentro do padrão de sucesso da época, Jesus acabou sendo derrotado, ele acabou sendo preso, ele acabou sendo morto. Então esse é o padrão de sucesso do mundo. E olhando dentro dessa perspectiva mundana, Jesus foi derrotado. Mas nós sabemos que o que é para o mundo a maior derrota, para nós
nós é a maior vitória. Aquilo que para o mundo é fraqueza, para Deus é força, para Deus é poder. E Jesus morrendo na cruz, por mais que as pessoas olhassem isso como uma derrota, como uma fraqueza, isso foi a maior demonstração de poder de Deus, porque isso que é a loucura de Deus, isso que é a loucura. Aquilo que para o mundo é uma derrota, para Deus é uma vitória. Então o padrão de sucesso das Escrituras, da realidade espiritual, é diferente do padrão de sucesso do mundo. Vamos lá para o nosso segundo tópico que diz, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Então nós vamos ver agora sobre a caminhada dentro da leitura bíblica em classe, que está falando sobre prudência e sabedoria. E o nosso primeiro subtópico diz, o que é prudência? Dentro do padrão do que o texto diz. O autor da lição ele vai dividir o capítulo 5 em 3 partes. O capítulo 5, do versículo 1 até o 14, ele fala sobre a caminhada cristã em amor. O capítulo 5, do versículo 15 ao 17, fala sobre uma caminhada cristã sábia. E o capítulo 5, versículo 18 ao 33, fala de uma trajetória cheia do Espírito Santo. Onde começa no versículo 18, que é bem conhecido, não vos embriagueis com vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, e daí ele fala sobre um padrão de conduta cheio do Espírito Santo. O nosso é a segunda parte, que é uma caminhada sábia. E o texto de Efésios diz, vede prudentemente como andais. Então, de forma prudente. Nós temos que entender o que é prudentemente. O termo prudentemente vem de um termo, akribos, no grego, que quer dizer com exatidão, de acordo com o regulamento, seja de acordo com as normas, também pode ser traduzido como diligentemente e cuidadosamente. Então aqui, quando ele diz, vede prudentemente como andais, é você estar andando numa estrada e você ter cuidado de como você está andando, porque numa estrada pode ter pedra, pode ter buraco, pode ter prego. Então quando você anda de forma prudente na caminhada, você vai olhando para onde você está pisando. Então, andar prudentemente na nossa vida cristã é nós sabemos para onde nós estamos caminhando, nós temos uma meta, nós temos um caminho. E quem é o caminho? Jesus é o caminho, Jesus é o padrão. Então, nós temos que saber que todas as ações que nós tomamos, tudo aquilo que nós fazemos, nós temos que ter como padrão Jesus Cristo e nós temos que ter prudência para andar conforme este caminho. O dicionário Strong vai trazer a palavra prudente como exatamente, acuradamente e diligentemente. Quer dizer, de forma acurada, de forma diligente, de forma exata, é você saber exatamente onde você está pisando. Porque se você andar numa estrada à noite, sem luz, no escuro, você pode cair num buraco, você pode tropeçar numa pedra. E por isso que o texto vai dizer das Escrituras, lá em Salmo 119, verso 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quer dizer, se eu estou andando numa estrada escura, que eu não tenho como enxergar, mas eu tenho uma lanterna, a lanterna eu coloco para baixo e eu vou vendo onde eu estou pisando. Então a palavra de Deus, ela mostra exatamente onde nós devemos pisar, onde nós devemos andar e qual caminho nós devemos trilhar. É a palavra de Deus o padrão, é a palavra de Deus o caminho, é a palavra de Deus que ilumina o caminho para que nós não venhamos tropeçar, não venhamos cair. E isso é andar de forma diligente. É prestar atenção no caminho, é você tomar cuidado com o caminho. Então, alguém que tem o pleno conhecimento e discernimento das atitudes que toma. Então, assim, você andar no caminho de forma curada é você saber exatamente as ações que você está tomando. E você ter a plena convicção que aquilo que você está fazendo, aquilo que você está agindo, a forma que você está tratando as pessoas, é a forma bíblica de tratar. E isso é muito importante. Como nós tratamos as pessoas, como nós agimos no dia a dia, é o padrão bíblico? É como Jesus agiria? É a caminhada correta? Então nós temos que utilizar a palavra para que ela ilumine esse caminho e nós não venhamos tropeçar na caminhada. Nosso segundo subtópico diz, não andeis como nécios. E utiliza outra palavra aqui, não andar como nécio. O adjetivo nécio vem de 2 termos gregos, na verdade, né? Que é a-sophos. Então, sophos vem de sofia, que é sabedoria, que é você de forma sábia. E a partícula a sempre é uma partícula de negação, como ateísmo, né? Teísmo é relacionado a Deus. Ateísmo, a é não Deus. Ateu é não Deus, quer dizer, a pessoa que não acredita em Deus.
asofos, quer dizer, não sábio. Então, é traduzido como insensato, tolo, ignorante e embotado. Então, uma pessoa que não tem conhecimento, não tem sabedoria no andar. Então, a gente não pode andar com uma pessoa que não tem sabedoria. Ser nécio reflete uma vida de ignorância espiritual. Está ligado com a questão espiritual. É uma pessoa ignorante, não tem o conhecimento da Escritura, não tem o conhecimento correto de agir e age de forma errada. E nós não devemos andar segundo este padrão. É uma pessoa que é desprovida de luz divina, que a luz é justamente aquela luz que ilumina o caminho. Então, andar como nécio é você não ter luz no caminho e andar de qualquer maneira. Não se preocupar com o caminho que você está andando. Você anda como um tolo, você anda como uma pessoa que não está nem aí se vai pisar numa pedra, se vai pisar num prego, se vai cair no buraco. Então, é uma pessoa que ela não está preocupada com a caminhada que ela está seguindo. No sentido bíblico, um tolo não está ligado às limitações intelectuais. Quer dizer, não é uma pessoa que não tem conhecimento das questões relacionadas à vida, ou até mesmo uma pessoa que não tem um conhecimento bíblico. É justamente uma pessoa que não se utiliza dos conhecimentos bíblicos para agir no seu cotidiano, na sua vida cristã. Então, é uma pessoa que ela não se utiliza das verdades cristãs para que isso seja o padrão de conduta para a sua vida. E isso é uma pessoa tola. É uma pessoa que ela não crê em Deus. É uma pessoa que há uma diferença entre você acreditar em Deus e você crer realmente em Deus. Acreditar em Deus é você saber que tem um Deus no céu. Crer em Deus, biblicamente, é você viver para Deus em toda a sua vida. Então, existem pessoas que você passa na rua e pergunta se você acredita em Deus. Ela diz, acredito. Mas ela não vive para Deus, ela não vive o padrão bíblico, ela não se preocupa com isso. E embora ela tenha um conhecimento de que existe um Deus que está no céu, ela vive como um ateu, ela vive como se Deus não existisse. Então há uma diferença entre o ateísmo teórico e o ateísmo prático. O ateísmo teórico é a pessoa que ela não acredita em Deus. E o ateísmo prático é uma pessoa que vive como se Deus não existisse. E essa pessoa que vive como se Deus não existisse é um tolo, é um ignorante. É uma pessoa que anda de qualquer maneira e não se preocupa com o que a Bíblia ensina em relação à vida cristã. Esse é o nécio, é como o padrão que nós não devemos viver. Existem alguns textos que vai falar sobre os nécios, como um dos textos famosos que é Salmo 14, verso 1, que diz: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Quer dizer, a pessoa tola, ela crê no seu coração que não há Deus. Entendeu? Por quê? Porque se ela crê no seu coração que não há Deus, ela pode viver de qualquer maneira. Ela pode andar na caminhada de qualquer maneira. Então, isso é a complicação de uma pessoa que é um tolo, um nécio. Outro texto aqui é Romanos, famoso também, Romanos capítulo 1, versículo 21 e 22, que diz: portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, os seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato, o seu coração nécio se obscureceu, dizendo sábios se tornaram tolos, se tornaram nécios, se tornaram loucos. Quer dizer, uma pessoa que ela vê que Deus existe, mas ela coloca no seu coração e vive como se Deus não existisse. Então não adianta crer na intelectualidade que Deus existe, que tem um Deus no céu, que tem um Deus que comanda, mas viver o cotidiano de qualquer maneira e não se preocupar com a sua vida cristã. Andar dessa forma é andar como um nécio, como um tolo, que não se preocupa se vai pisar, se vai cair no buraco, se vai agir de maneira errada. Isso é o nécio e nós não devemos viver conforme esse padrão. O tolo vive longe de Deus e contra a lei de Deus, por isso não pode compreender a verdade. Então, a pessoa que ela não se preocupa com o padrão bíblico, ela não se preocupa com o que a Bíblia ensina, ela não quer saber da verdade, ela vive sem compreender a realidade daquilo que a Bíblia ensina. 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Essa pessoa que não está em Cristo, ela não compreende as coisas do Espírito, por isso que ela age de qualquer maneira, por isso que ela vai agir, ela não segue um padrão bíblico de lógica bíblica, ela segue o padrão da lógica humana, ela fala, não, eu acho que o correto é agir dessa forma, e a forma que ela age é longe do padrão bíblico, que muitas das vezes, e a maioria das vezes, o padrão bíblico segue de cabeça para baixo para o mundo, quer dizer, é um padrão totalmente contrário ao padrão que o mundo ensina, e nós temos que tomar cuidado com isso. É indiscutível que os crentes devem evitar essa atitude e nunca agir como tolos.
Lucas 24, 25 diz, e lhes disse, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Quer dizer, a pessoa que ela não crê no que as Escrituras dizem, ela não vive o padrão das Escrituras, ela não se preocupa com isso, ela é uma pessoa néscia, uma pessoa tola, uma pessoa ignorante espiritual. E esse não é o padrão de conduta que nós devemos agir. Como nós devemos agir então? Nosso terceiro subtópico diz, andeis como sábios, quer dizer, ter sabedoria no andar. A palavra sábio, nós já mencionamos aqui, vem do grego sophos, né, que vem de Sofia. Então, sábio aqui, a tradução pode ser uma pessoa hábil, uma pessoa perita, uma pessoa inteligente, ela sabe, ela tem conhecimento. Imagina uma pessoa que vou trazer aqui um montador de móveis, e eu para montar um guarda-roupa, eu fico ali 3, 4 horas, tenho que olhar todo o manual ali, e às vezes monta errado, tem que desmontar, montar de novo. Mas a pessoa que já está acostumada com isso, é um perito, ela vai e monta, como a gente usa a expressão, de olho fechado, porque ela é uma perito naquilo ali, ela tem um conhecimento. E essa sabedoria não é uma sabedoria intelectual aqui que está tratando, não é ter um conhecimento intelectual vasto, é uma pessoa que ela é formada, é bacharel, ela tem mestrado, ela tem doutorado, olha, tamanho conhecimento que essa pessoa tem. Não está relacionado com este conhecimento teórico. Aqui fala de uma sabedoria, de um conhecimento da luz divina que brilha no nosso intelecto para que nós venhamos agir conforme as Escrituras ensinam. Isso é a sabedoria bíblica. A sabedoria bíblica, em essência, ela é derivada diretamente do próprio Deus, onde nós conhecemos as Escrituras, estudamos as Escrituras e dentro de uma situação específica, de uma circunstância, o Espírito Santo ilumina nossa mente para que nós venhamos agir conforme a Bíblia nos ensina. E muitas vezes o Espírito Santo nos impulsiona a isso e nós devemos nos render a esta ação para agirmos conforme a Bíblia nos orienta. E esse é o padrão de sabedoria e é desta forma que é o andar sábio que a Bíblia orienta aqui. Porque andar diferente disso nós já aprendemos que é andar como um nécio, como um tolo. Mas andar em sabedoria é conhecer as Escrituras e deixar que o Espírito Santo nos conduza cada vez na caminhada cristã, seguindo o padrão das Escrituras para agir, falar e nos conduzir cada dia na nossa vida cotidiana espiritual. Então a sabedoria bíblica, ela é dentro deste padrão e é saber viver dentro de uma comunidade, saber viver entre os irmãos, sempre utilizando a Bíblia e o padrão de Jesus como o padrão de conduta para a caminhada cristã. Aí chegamos aqui no nosso terceiro tópico, que é vencendo os dias maus, que é justamente o versículo 16, que diz, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, aí diz o versículo 17, pelo que não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. Então, aqui vai falar sobre remir o tempo e sobre os dias maus, que é o versículo 16 do capítulo 5, que usa o termo grego hexagorazo. Esse termo hexagorazo é um termo utilizado justamente na teologia relacionada à salvação, porque o termo hexagorazo quer falar sobre remir, sobre redenção, sobre o que Jesus Cristo fez na cruz. Jesus Cristo na cruz, ele pagou um preço pela nossa redenção. Então a redenção sempre fala em pagar um preço para comprar. O termo redimir fala sobre resgatar do poder de outro pelo pagamento do preço. Então uma pessoa ela tem um produto, ela tem algo, e uma pessoa vai lá e paga o preço por aquele produto e resgata aquele produto pagando um preço. Esse é o termo redimir dentro do que é utilizado aqui nesse texto. Outra questão aqui é comprar para uso próprio. Então podemos dizer que remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores que esperavam o momento certo para comprar. Eu sou amante de livros, então eu sempre estou olhando promoções. Então tem alguns livros que eu não compro, por quê? Porque eu espero a promoção e quando aquele livro está naquele preço que é promocional, eu vou lá e adquiro o livro. Então, mais ou menos nesse sentido, é esperando o momento certo para comprar e adquirir para si. Então, é dentro desse sentido que fala sobre a questão de remir, é comprar no momento certo, é adquirir no momento certo. Não transmite necessariamente a ideia de pagar um preço determinado, mas aproveitar o máximo daquela oportunidade para pegar e adquirir aquele produto. Então, aqui, o produto em si está falando sobre o tempo.
Então, como é que nós vamos comprar o tempo? O tempo passa, não tem como nós adquirirmos de volta. Então, o que está falando sobre comprar o tempo, sobre remir o tempo? É importante, antes de nós tratarmos disso, tratar do termo tempo, porque eu já ouvi algumas vezes as pessoas dizerem assim, existe o tempo de Deus, que é o kairos, e o tempo do homem, que é o cronos, que são os dois termos gregos relacionados à palavra tempo. Mas não é assim que funciona. Claro que o termo grego cronos, de cronologia, é o termo utilizado somente para o homem, porque é o homem que vive dentro da cronologia. E o termo kairos é o termo que se utiliza do próprio Deus, porque Deus não vive dentro do cronos. Agora você imagina que o cronos, imagine aqui comigo, que o cronos é uma linha, imagina uma linha aqui. Está a linha aqui. Cronos é começo, meio e fim. Isso é cronologia. Então, o cronos é toda essa linha, que é a linha do tempo. O kairos é como se fosse um ponto nessa linha. Porque o kairos fala de uma oportunidade, algo oportuno. Então, quando se utiliza do termo kairos, está falando de algo que aconteceu dentro da cronologia. Por isso que, quando se utiliza da questão de Deus, que Deus chegou o tempo de Deus, é porque Deus entrou dentro da cronologia e naquela oportunidade ele agiu. Então, o kairos fala de algo que aconteceu naquele momento, que é uma oportunidade que está naquele momento. Por que isso é importante? Porque o termo utilizado para tempo no versículo 16 de Efésios 5 se utiliza do termo kairos. Então é uma oportunidade, é o que acontece ali. Então quando fala de remir o tempo, a tradução que mais se aproxima é aproveitando as oportunidades, aproveitando o máximo das oportunidades. Quer dizer, você não perder tempo com nada, porque perder tempo é deixar de comprar o tempo. E se utilizar do tempo da melhor forma possível, é você estar comprando, é você estar remindo o tempo, é você estar adquirindo aquele tempo de uma maneira sábia, de uma maneira correta. Então, remir o tempo fala de aproveitar todas as oportunidades para nós andarmos de maneira sábia, para nós nos conduzirmos. Nós não podemos perder tempo com coisas fúteis dessa vida. Nós não podemos perder tempo com coisas banais dessa vida. Nós podemos ter momentos de lazer, momentos de nós estarmos ali com os nossos filhos, com a nossa família, e isso também é importante. Isso não é perder tempo. Isso é você estar trazendo um lazer e algo para que você venha estar confortável naquele momento. E isso é muito importante também. Mas nós não podemos perder tempo com coisas fúteis, falando mal das pessoas, tratando de questões que não devemos tratar. E essas questões é perder tempo. E o tempo é algo que passa e não volta mais. Por isso que nós não podemos perder o nosso tempo. Temos que estar remindo e aproveitando o máximo das oportunidades. Nosso segundo subtópico, remindo o tempo e a volta de Jesus. Nós somos incentivados a aproveitar todas as oportunidades porque nós aguardamos o dia da volta de Jesus. Então nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Esse vídeo pode acabar aqui na metade, né, e nós sermos arrebatados e saímos daqui. Nós não sabemos qual é o dia da volta de Jesus e por isso que nós não podemos perder tempo com nada, porque nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Então, é essa questão relacionada nesse sentido de remir o tempo. Porque se nós sabemos que Jesus vai voltar amanhã, o que nós faríamos de tantas coisas que nós não estamos fazendo para que nós venhamos aguardar a volta de Jesus? E se Jesus voltar amanhã, o que nós estamos fazendo? Então, nós temos que aproveitar o máximo do tempo, porque nós não sabemos o dia e a volta de Cristo. E aguardar este dia é aproveitar o máximo das oportunidades. Por quê? Aí nós chegamos no nosso terceiro subtópico. Os dias são maus. Essa expressão também nos chama atenção. Ela revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado. Quer dizer, o mundo é mau. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Quer dizer, vai haver dias maus. O mundo está dominado pela maldade, o mundo está dominado pelas coisas banais, pelas coisas fúteis. Por isso que nós não podemos perder tempo, porque os dias são ruins a cada dia. Por isso que nós temos que, uma tradução aqui interessante que eu peguei aqui é: usem o tempo da melhor maneira possível, apesar de todos os males destes
dias. Quer dizer, por mais que o dia seja mau, por mais que coisas ruins aconteçam, por mais que muitas vezes não aconteça como nós gostaríamos, que as coisas vêm contra nós, que as tempestades vêm ao nosso encontro, que as ondas batem forte contra o nosso barco, nós temos que aproveitar o máximo do tempo, porque a maldade ela não vai parar, o mundo não vai melhorar. Faça que com os seus alunos entendam isso, não vai melhorar as coisas não vão ficar melhor, somente não é assim, mudar o governante, se mudar o prefeito, se mudar o governador, se mudar o presidente, não vai melhorar, as coisas só vão melhorar com um reinado só, que é o reinado de Jesus Cristo aqui nessa terra, aí nós teremos um mundo melhor, e por isso que nós aguardando este reinado, nós aproveitamos o máximo do tempo para fazer as coisas boas, para agir da forma correta, para agir da forma do padrão bíblico correto, aproveitando o máximo de tempo para sermos sábios na nossa caminhada e sabemos que os dias maus vêm, mas Jesus sempre está conosco. Amém? Nossa conclusão diz assim: em nossa caminhada para as mansões celestiais, precisamos seguir o padrão divino, isto é, as normas determinadas pelo Pai que estão inseridas em sua palavra. É preciso viver sábio e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem e não deixarmos nos dominar pelos dias maus, na certeza de que a vinda do Senhor se aproxima e isso nos incentiva de maneira santa. Então Jesus está voltando, nós devemos agir da melhor forma possível, seguir o padrão de conduta que a Bíblia nos ensina e viver da melhor forma possível. Embora os dias sejam maus, nós não podemos seguir o padrão de maldade do mundo, seguir o padrão que o mundo nos orienta, mas seguir o padrão bíblico, tendo como modelo Jesus e agindo da melhor forma possível, aproveitando o máximo de tempo para fazer o bem e mostrarmos Cristo para a humanidade. Amém, queridos? Que você tenha uma excelente aula neste domingo. Eu creio que você aprendeu algo aqui que acrescentou cada vez mais a sua aula e tenha uma excelente aula neste domingo em nome de Jesus.